públicos foram represados. Mas você vai precisar estar preparado quando as oportunidades voltarem a pipocar por aí. E para te ajudar, tem uma dica. Aproveite agora as condições especiais do maior desconto da história do GRAM. Vamos ajudar você a alcançar a aprovação e mudar a sua vida. Não perca mais nenhum segundo. Acesse o botão deste vídeo e vem ser GRAM. Olá, turma! Sejam muito bem-vindos novamente. Olha eu aqui de novo, todo mundo no mesmo canal, com a mesma professora, com a mesma voz rouca e com a mesma queridinha matéria de Direito Tributário. Hoje, o nosso evento de foco de súmula. Foco de súmula, meu amigo, foca mesmo, porque a FGV ama posicionamento simulado dentro do exame de ordem, seja na primeira fase, seja na segunda fase. Pode resolver, já pedi, né? Se você quiser eu me ajoelho aqui, posso implorar. Já pedi, resolva as últimas provas do exame de ordem. Onde mora a sua aprovação? Nas últimas provas do exame de ordem. E se você começar a resolver as últimas provas do exame de ordem, você vai ver o punhado de questões que é baseado em súmula. A FGV pega uma súmula, dá uma parafraseada, cria uma historiazinha João, Maria, José e cria uma questão A, B, C, D, ou na segunda fase, sim ou não, por quê? Onde está isso no código? Lembrando que nós temos algumas súmulas em direito tributário, mentira, várias súmulas em direito tributário que já nem são mais tão antigas, mas que com a suspensão da prova, que já vai batendo daqui a pouco 1 ano e meio, elas ainda não tiveram a oportunidade de ser cobradas no exame de ordem. A hora que o exame de ordem for aplicado, primeira fase, 32º exame de ordem, e ele vai ser aplicado. Ai, professora, mas eu acho que eu não vou estudar não, a prova tá suspensa, tá ficando maluco, é? Tá ficando maluco, você tá esperando para estudar pro exame de ordem quando? Quando soltar o edital, tá ficando maluco? Você tem que começar a estudar. Comece a estudar logo, porque a aprovação não é feita no dia da prova. A aprovação é construída até a prova. Tem que adquirir ritmo de estudo e as súmulas estarão na prova. Porque Maria Cristina tem bola de cristal e adivinha? Claro que não, porque isso é uma coisa óbvia. É óbvio que essas súmulas vão vir na prova e nós temos uma súmula linda que eu vou trabalhar com vocês agora, que é a súmula 626 do STJ. Quem avisa, amigo é. Antes eu quero mandar um bom dia. Vou mandar um bom dia aqui para Ângela Wildman, para Wanda, para Gigi, para Ellen, para o Daniel, para o César. Vamos agora falar das nossas queridas súmulas. Vou chegar e eu vou construir um raciocínio da súmula 626 do STJ. Segura agora aqui na tela. Então, olha só,
Lembrando que nós estamos com a nossa promoção, hein? Não esqueçam da nossa promoção, nosso evento realizado hoje às 5h45 da manhã. E aí nós vamos começar a trabalhar a ideia, vamos construir o raciocínio da súmula 626 do STJ, que vai trabalhar a incidência do IPTU e do ITR dentro das áreas localizadas como zona urbana e das áreas urbanizáveis, também chamadas de áreas de expansão urbana, agora aqui na tela. Então, eu tenho o conceito de zona urbana definida em lei municipal. E aqui ao lado, eu vou ter o conceito de área urbanizável. Isso vai cair na prova, eu tô avisando. Área urbanizável, também chamada de área de expansão urbana. É a questão que te tira do 39 para 40 pontos, professora, não fala isso que meu coração chega a palpitar. Meu filho, 40 é 10, se você tirar 40, 40 é 10 na primeira fase, 6 é 10 na segunda fase, amém, você é advogado, uma vez aprovado o exame de ordem, para sempre aprovado o exame de ordem, amém, estude a súmula 626, nós temos os imóveis localizados em zona urbana. O conceito de zona urbana, ele está no artigo 32, vai canetinha, 32, parágrafo 1º do CTN. Lembrando, pessoal, que você não estuda o conceito de zona rural, é o contrário, você estuda o conceito de zona urbana e, por exclusão, cai na zona rural. Quando que um imóvel será incluído dentro da zona urbana do município? Para um imóvel, para uma área, ser incluída dentro da zona urbana do município, essa área precisa ter no mínimo 2 dos requisitos que eu vou mencionar. Se essa área tiver no mínimo 2 dos requisitos que eu vou mencionar, essa área pode, discricionariamente, ela pode ser incluída por meio de lei ordinária municipal dentro da zona urbana do município. Colocou na zona urbana, vai pagar IPTU, querendo ou não. Vou desenhar. Se essa zona urbana tiver no mínimo 2 dos requisitos que eu vou desenhar na tela, essa zona urbana pode, se quiser discricionariamente, ser incluído dentro da zona urbana do município. Para isso precisa aprovar uma lei ordinária municipal. Aprovou a lei ordinária municipal, incluímos na zona urbana do município, colocou na zona urbana, nós vamos pagar IPTU sem choro e nem vela, querendo ou não. Ô, professora, quais são esses requisitos? São os requisitos previstos nos incisos do parágrafo 1º, artigo 32 do CTN. Eu sou uma pessoa antiga que jogava SimCity. Eu já falei que quando eu jogava SimCity, há muitos anos atrás, mentira, porque agora na pandemia eu resolvi jogar de novo. Há muitos anos atrás, quem for antigo como eu vai me compreender. Era o protótipo de tributário e eu nem sabia. SimCity é pura contribuição de melhoria à obra pública que valoriza o seu imóvel e é pura inclusão dentro da zona urbana do município. Se tiver no mínimo 2 dos requisitos que eu vou mencionar, uma área pode ser incluída por lei ordinária municipal dentro da zona urbana. Colocou na zona urbana, vai pagar IPTU. Quais são os requisitos? Vou colocar meio fio ou asfalto, meio fio ou calçamento. Vou botar a palavra do artigo. Meio fio ou calçamento. O que é meio fio ou calçamento? Ai, meio fio é aquela calçada ali que as pessoas sentam no meio da rua para ficar fofocando da vida alheia. Meio fio ou calçamento. Calçamento pode ser um asfalto, um paralelepípedo, uma camada de piche. Passou uma camada de piche, meu filho, já está valendo. Meio fio ou calçamento. Segundo requisito, iluminação pública. Com ou sem poste, tá escrito isso no inciso. Com ou sem poste, se passar uma iluminação pública com poste, massa. Passou uma gambiarra, tá valendo também. Iluminação pública. Com ou sem poste, iluminação pública.
com ou sem poste, tá valendo também, tá valendo também, tá valendo também. Sistema de água encanada e esgoto, né? Melhor do que o esgoto a céu aberto. Escola primária, escola pública primária ou posto de saúde dentro de um raio máximo de 3 quilômetros. Temos aqui os requisitos: meio fio ou calçamento, iluminação pública com ou sem poste, sistema de água e esgoto, escola pública ou posto de saúde dentro de um raio máximo de 3 quilômetros. Lembrando que para cumprir esses dois requisitos, tem que ser requisitos em incisos diferentes. Se os requisitos estão no mesmo inciso, você cumpriu um. Em que sentido? A área agora tem meio fio e calçamento, só tem um requisito. Se tiver meio fio e iluminação, nós temos 2. Se tiver iluminação e água, nós temos 2. Se tiver água e esgoto, nós temos 2. Se tiver escola e posto de saúde, nós temos um requisito. Porque tem que ser requisitos e incisos diferentes. Prova. Tá me escutando? Prova. Se uma área tiver no mínimo 2 dos requisitos que eu acabei de mencionar, ela deve ou ela pode discricionariamente ser incluída na zona urbana do município, desde que seja aprovada uma lei ordinária municipal. Aprovou a lei ordinária municipal, colocou na zona urbana do município que vai pagar IPTU, querendo ou não, porque tributo é toda prestação pecuniária e compulsória, você vai pagar querendo ou não. Prova. Só que, além da zona urbana, nós também temos as áreas urbanizáveis, também chamadas de áreas de expansão urbana, áreas em crescimento. Vou desenhar. Se colocar na zona urbana do município, no mínimo 2 dos requisitos, vai pagar IPTU querendo ou não. Mas nós temos as áreas urbanizáveis, também chamadas de áreas de expansão urbana. Vou desenhar. Nas áreas urbanizáveis, também chamadas de expansão urbana, será devido o pagamento de IPTU ou de ITR a depender da destinação dada ao imóvel. O critério de desempate para descobrir se você paga IPTU ou ITR nas áreas de expansão urbana, também chamadas de áreas urbanizáveis, é a destinação que você dá ao imóvel. Daqui a pouco eu desenho. Se você está numa área de expansão urbana e dá destinação para agricultura, pecuária, meio ambiente, tem mais cara de área rural ou de área urbana? De área rural, então você vai pagar IPTU. Se você tem um imóvel em área de expansão urbana e dá destinação para moradia, comércio, indústria, tem mais cara de quê? De zona urbana, vai pagar IPTU pela destinação dada ao imóvel. Segura isso. Se o imóvel está em área urbanizável, também chamado de área de expansão urbana, vai pagar IPTU ou ITR a depender da destinação do imóvel. Então, olha só. Pessoal, já falei que os Flamengo, eles falam por si só. É óbvio que ele ia ganhar. Mas para com essa conversa, olha lá. Se o imóvel for destinado para agricultura, pecuária ou meio ambiente, está destinando para a área rural e pela destinação será devido o pagamento do ITR com base no artigo 15 do Decreto-Lei 57 de 66. No entanto, todavia, se esse imóvel em área de expansão urbana, área urbanizável, que eu vou desenhar daqui a pouco, for destinado para moradia, comércio, indústria, pela destinação dada ao imóvel, será devido o pagamento de IPTU com base no artigo 32, parágrafo 2º do CTN, onde eu quero chegar, na súmula 626 do
TJ, que é onde eu quero chegar. Então eu vou começar a desenhar o que é um imóvel de expansão urbana. Desenhe comigo, dance comigo. Olha lá. Então, vou até soltar a caneta, né? Vai que, se o imóvel tiver no mínimo 2 dos requisitos que eu mencionei, ele pode ser incluído por lei ordinária municipal dentro da zona urbana. Colocou na zona urbana no mínimo 2 dos requisitos. Colocou na zona urbana, vai pagar IPTU querendo ou não. Mas ao redor da zona urbana, nós temos as áreas de expansão, nós temos as áreas urbanizáveis, nós temos as áreas em crescimento. E para descobrir o que será pago nas áreas de expansão, áreas urbanizáveis, áreas em crescimento, você precisa analisar a destinação dada ao imóvel. Vou desenhar aqui na tela, né? Vou pegar uma canetinha roxa. Então, vou escrever, né, o que eu estou desenhando, para você desenhar. Isso aqui é a zona urbana do município. Colocou na zona urbana, chore, meu filho. Vai pagar IPTU, querendo ou não. E para colocar na zona urbana, tem que cumprir os requisitos do parágrafo 1º. Só que ao redor da zona urbana, nós temos as áreas urbanizáveis, nós temos as áreas de expansão urbana, nós temos as áreas em crescimento. E para descobrir o que será pago nas áreas urbanizáveis, nas áreas de expansão urbana, nas áreas em crescimento, você precisa analisar a destinação dada ao imóvel. Se falar de zona urbana, não tem negócio, vai pagar IPTU. Se falar de área de expansão urbana, área urbanizável segura, aí tem que analisar a destinação do imóvel. Então agora eu tenho um terreninho bem aqui, um terreninho bem bonitinho. Eu tenho um terreninho bem aqui, nessa área de expansão urbana, nessa área urbanizável, nessa área em crescimento. E nesse meu terreninho, nessa área de expansão urbana, eu estou produzindo pintinho, ovo, galinha, pintinho, ovo, galinha, pintinho, ovo, galinha, pintinho, ovo, galinha, frango. De novo, pintinho, ovo, galinha e frango. Se eu tenho um imóvel em área de expansão urbana e eu estou criando pintinho, ovo, galinha, frango, pintinho, ovo, galinha, frango, isso tem mais cara de área rural? Ou de área urbana? Oxe, de área rural, isso é uma granja. Então, pela destinação do imóvel, o que é que você vai pagar, pelo amor do pai? Vai pagar ITR pela destinação do imóvel. No entanto, todavia, se você tiver um outro terrenozinho bem aqui, ó, você agora tem um outro terreninho bem aqui, em área de expansão urbana, também chamada de área urbanizável, mas nesse outro terreninho eu vendo pão, bolo, leite, queijo, rosquinha, Coca-Cola. Pão, bolo, leite, rosquinha, Coca-Cola. Se eu estou vendendo pão, bolo, leite, rosquinha, Coca-Cola, isso tem mais cara de área rural ou de área urbana? Mas tem cara de área urbana, isso é um comércio, padaria, tô com fome, vai ter que pagar IPTU pela destinação dada ao imóvel. Se você destinar, cadê a tela? Se você destinar para pão, bolo, leite, queijo, rosquinha, Coca-Cola, você está abrindo uma padaria, ora bolas. Uma padaria é atividade comercial, você agora vai pagar IPTU pela destinação do imóvel. Eu tenho um outro terreninho bem aqui, ó. Um outro terreninho bem aqui. E neste terreninho eu tenho um porquinho, um pé de alface, um porquinho, um pé de alface, um cavalo, cavalo, porquinho, pé de alface, cavalo, porquinho, pé de alface. Cavalo, porquinho, pé de alface, cavalo é um aras. Porquinho, você tem um chiqueiro. Alface, você tem uma horta. Isso tem mais cara de área rural ou de área urbana? De área rural, você vai pagar ITR pela destinação do imóvel. Mas se eu tiver bem aqui um terreninho, um outro terreninho, um terreninho, um terreninho, um terreninho, e nesse terreninho eu só moro, vou pro trabalho, do trabalho pra casa, da casa pro trabalho, do trabalho pra casa, Netflix, durmo, vou pro trabalho, volto pra casa, como Netflix, durmo, vou pro trabalho, sem moradia, pela destinação do imóvel, você vai pagar IPTU, vai pagar IPTU. Prova, prova, tô avisando, quem avisa amigo é. Prova, prova. Se uma área
tiver no mínimo 2 dos requisitos que eu mencionei: meio-fio, calçamento, iluminação pública, água, esgoto, escola pública ou posto de saúde no raio máximo de 3 quilômetros. Se tiver no mínimo 2 dos requisitos, pode ser incluído por lei ordinária municipal dentro da zona urbana. Incluiu na zona urbana, o que é que você vai pagar? IPTU, querendo ou não. Pá! Só que ao redor da zona urbana, nós temos as áreas de expansão, nós temos as áreas urbanizáveis, nós temos as áreas em crescimento, que para decidir se paga ITR ou IPTU, tem que ser analisado a destinação dada ao imóvel. Destinou para agricultura ou pecuária, paga ITR. Destinou para moradia, comércio e indústria, vai pagar IPTU. Ponto. Súmula 626 do STJ fala o seguinte: prova, que se um imóvel estiver em área de expansão urbana, também chamada de área urbanizável, e for destinado para moradia, comércio e indústria, mesmo que não tenha nenhum dos requisitos previstos no parágrafo 1º, esse imóvel está na área de crescimento, não tem meio-fio, não tem calçada, está no escuro, não tem iluminação pública, não tem água, não tem esgoto encanado, não tem escola, não tem posto, não tem nada. Se o imóvel estiver localizado em área de expansão urbana e for destinado para comércio, indústria ou moradia, mesmo que não tenha nenhum dos requisitos previstos no parágrafo 1º, vai pagar IPTU pela mera destinação dada ao imóvel. Professora, a necessidade de no mínimo 2 desses requisitos só existe para incluir o imóvel na zona urbana. Ponto. Nas áreas de expansão urbana, para pagar IPTU ou ITR, está desvinculado da existência de qualquer um dos requisitos, mesmo que não tenha nenhum dos requisitos previstos no 32, parágrafo 1º, se o imóvel estiver em área de expansão urbana, área urbanizável, vai pagar IPTU, querendo ou não, mesmo que não tenha nenhum dos requisitos, basta a mera destinação dada ao imóvel. Súmula 626 do STJ vai estar na sua prova. Ai, professora, vai estar na sua prova. E você vai acertar? Claro que vai. E você vai passar? Claro que vai. Nem que eu tenha que martelar a matéria na sua cabeça, vai estar na sua prova e você vai acertar. Fique calmo, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Súmula 626. Próxima. Vou trabalhar outra súmula agora, outra súmula. Tira um print dessa tela. Tira um printzinho desta tela, pelo amor de Deus. Isso vai cair na sua prova. Tirou um printzinho? Pois bem, vou passar para outra tela agora para trabalhar a súmula 614 do STJ, que é o nosso foco agora. Para trabalhar a súmula 614, eu vou fazer um comparativo, tá? Eu vou colocar aqui o fato gerador, deixa aqui o fato gerador. Vou colocar aqui o contribuinte, porque aí nós vamos comparar e a gente já faz uma revisão. Fato gerador e contribuinte do quê, professor? Tenha fé, eu tô montando meu quadro. Fato gerador do ITR, propriedade rural, e o contribuinte do ITR, e fato gerador do IPTU e o contribuinte do IPTU. É bom que a gente já faz uma revisão, porque é muito similar o fato gerador e o contribuinte, tanto do ITR, propriedade rural, como do IPTU, propriedade urbana. Qual é o fato gerador do ITR, artigo 29 do CTN? E qual é... Pode colar, tá? Tem problema não. Cola, meu filho. Sabe aquele aluno que cola, faz tanta cola pro dia da prova, que de tanto fazer cola no dia da prova ele não precisa nem colar, porque ele já decorou a cola dele. Pois bem, o fato gerador do ITR está lá no 29 do CTN. E o fato gerador do IPTU no 32 do CTN. Qual é o fato gerador do ITR e do IPTU? Tá escrito? É ter a propriedade ou o domínio útil ou a
posse, mas tem que ser uma posse com expectativa em virar proprietário, com ânimos dominos. Vamos trabalhar isso aqui, vou criar o esquema para poder chegar na súmula. Então, o fato gerador do ITR é ter a propriedade, o domínio útil, ou a posse, mas não é uma posse qualquer, é uma posse com expectativa em virar proprietário, com ânimos dominos. Já já nós aprofundamos sobre isso, ok? E o conceito do fato gerador do ITR está no 29 do CTN. Do IPTU no 32 do CTN, que vai falar a mesma coisa, que o fato gerador é ter a propriedade, o domínio útil, vamos falar o enfiteusa, por exemplo, o domínio útil e a posse. Que posse? Segura. Uma posse com expectativa em virar proprietário. Vamos fazer a correlação. Se o fato gerador de ambos é ter a propriedade, o domínio útil e a posse com expectativa, quem será o contribuinte de ambos? O contribuinte será o proprietário do imóvel, nome na escritura. Quem tem o nome na escritura? O titular do domínio útil e o possuidor. Que possuidor? Com expectativa em virar proprietário. Isso aqui é exatamente o artigo 31 do CTN. E aí entra na mesma lógica. O IPTU contribuinte será o proprietário. Cuidado, porque geralmente o aluno fica só no proprietário. O titular do domínio útil e o possuidor. Que possuidor, pelo amor de Deus? O possuidor que tenha expectativa em virar proprietário, para você poder trabalhar ambos os artigos. Aqui é o 34 do CTN. Então vamos trabalhar. Quando que o caseiro da sua chácara vai ser contribuinte do ITR da sua fazenda? Responda: nunca, jamais, em hipótese nenhuma, o caseiro da sua chácara vai ser incluído, enquadrado como contribuinte de ITR. Por quê? Que ele não é proprietário, ele não é titular de domínio útil e ele não é possuidor, ele está na mera detenção da coisa. Pela relação de emprego, descaracteriza qualquer possibilidade dele ser enquadrado como contribuinte do ITR pela relação de emprego. Ponto. Só que agora, Maria Cristina tem um lindo pedaço de chão verde, Maria Cristina tem uma linda fazenda, um lindo pedaço de chão verde. Só que a Maria Cristina nunca vai nesse lindo pedaço de chão verde. Eu nunca fui. E aí o João começa a olhar aquele meu pedaço de chão. Aquele meu pedaço de chão, nossa, que fazenda bonita, ninguém aparece por aqui. E o João entra na fazenda, sai da fazenda, monta uma casinha, sai da fazenda, leva a família, sai com a família, leva menino pro colégio, volta do colégio, menino pro colégio, volta do colégio, vai na padaria, volta pra casa, vai na farmácia, volta pra casa, e passa-se 10, 20, 30, 40, 50 anos. João está na posse desta fazenda, deste imóvel? Está. É uma posse mansa? É. Legítima? É. Pacífica? É. João é um possuidor? É. João é um possuidor sem expectativa ou com total expectativa em virar proprietário? Com total expectativa em virar propriedade, porque ele é um possuidor que tem a expectativa de adquirir a propriedade por uso capião. Então, o possuidor que visa adquirir a propriedade por uso capião, ele já é considerado legítimo contribuinte de ITR. O proprietário contribuinte, o titular do domínio útil do enfiteusa e o possuidor. Que possuidor? Com expectativa em virar proprietário, com ânimos dominos, com vontade e expectativa em virar dono, ele já é considerado legítimo contribuinte de ITR. Segura o camarada do uso capião, desce para o IPTU. No IPTU, Maria Cristina agora é a dona do imóvel e vai vender a casa para você, João, adquirente do imóvel. E a gente faz um contrato de promessa de compra e venda, ok?
ok? Vamos fazer um contrato de promessa de compra e venda. Olha, João, você vai comprar minha casa. Como você não tem dinheiro para pagar à vista, você vai me pagar a casa em 3 anos. Só que você pode morar na casa, pode morar na casa, pode morar na casa, mas eu só transfiro a casa para você daqui a 3 anos, quando você terminar de me pagar o valor. Ponto. O João está na posse do imóvel? Está. É uma posse sem expectativa ou com expectativa de virar proprietário? Com expectativa, porque ele é um promitente comprador. O promitente comprador, assinando um contrato de promessa de compra e venda, de preferência registrado no cartório, ele se torna um possuidor com expectativa em virar proprietário, com ânimos dôminos em virar proprietário. Portanto, o promitente comprador, assim como o camarada do uso capião, já é considerado legítimo contribuinte de IPTU no caso. Ponto. Prova, 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 para eu poder chegar na súmula. Prova, 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 prova. Maria Cristina, dona do imóvel, início da nossa matriz teórica. Maria Cristina, dona do imóvel, vai celebrar um contrato de locação com o João, locatário. E vamos atribuir a João, locatário, a responsabilidade por contrato para o pagamento do aluguel, da luz, da água e de preferência do IPTU também. Poderia ser, por analogia, um contrato de arrendamento mercantil de uma fazenda com relação ao ITR, daria no mesmo. Então, Maria Cristina, dona do imóvel, celebra um contrato de locação com o João, locatário do imóvel, e transfere para o João a responsabilidade pelo pagamento do aluguel, da luz, do condomínio e do IPTU. Ponto. O João não paga o aluguel, não paga o IPTU, não paga nada. O fisco, o município, vai cobrar o IPTU da Maria Cristina proprietária ou do João locatário, chuta meu filho, da Maria Cristina proprietária. Por quê? Porque eu que sou a contribuinte do imóvel. Por quê? Porque João locatário não é proprietário, não é titular do domínio útil e não é um possuidor com expectativa em virar proprietário. João locatário não se enquadra em nenhum dos requisitos do artigo 34 do CTN. Ele não é contribuinte de IPTU. Maria Cristina paga para o fisco. Ponto, morreu tributário. Mas eu não pago mesmo, professora. Eu não vou pagar de jeito nenhum. Ah, você vai. Mas eu não vou. Não levanta o dedo para mim. Levanto. Não vou pagar, professora, de jeito nenhum. Eu vou lá no município, professora, e vou apresentar o meu contrato, vou falar para o município: ô município, o negócio é o seguinte, eu tenho um contrato aqui que o João assinou e o João disse que ele quer pagar o IPTU, então se ele não pagou, você cobre do João. Hã? O que o município fala para você? Problema seu, Maria Cristina. Cada um com seus problemas. 123 do CTN. Os contratos particulares não podem ser apresentados ao fisco. Os contratos particulares não podem ser opostos apresentados ao fisco como forma de modificar a responsabilidade tributária. Traduzindo, nossos contratos particulares em nada para o fisco são a mesma coisa. Eu pago para o fisco, morreu tributário, o que não me impede de pegar o meu contrato e executá-lo na justiça comum. Mas isso não é tributário, isso é civil. Neste raciocínio, se o locatário não é contribuinte de IPTU, vem a súmula. Ó, Maria Cristina, proprietária do imóvel, fez o famoso contrato de locação com o João, atribuiu ao João a responsabilidade pelo pagamento do aluguel, da água, da luz e do IPTU. E aí o João locatário, que está morando lá no imóvel com a família dele, com a mulher dele, com os filhos dele, chegou de manhã, foi na caixinha de correio, pegou o carnê do IPTU e pagou o IPTU à vista. A mulher dele não sabia, chegou à noite do trabalho, pegou o carnê de novo e pagou à vista de novo. Pá! Eles pagaram certo ou pagaram errado? Oxe, pagaram errado. Pagaram 2 vezes o mesmo valor. Houve um pagamento indevido, tem direito de ser o quê? Restituído. A pergunta é: João locatário tem legitimidade para ser autor de uma ação de repetição de indébito visando a restituição do IPTU pago indevidamente? Sim
ou não? Saia de cima do muro e responda. É horrível uma pessoa em cima do muro. Responda, meu filho. Chuta, meu filho. Não tem fator de correção. No exame de ordem, abra sua boca. Mexa só. Ai, professor, e se eu errar, o que vão achar? Mas você tá no online, não tem nem ninguém do seu lado. Responde na sua cabeça. Que perfeccionismo é esse que você não se dá o direito de errar? Eu não conheço ninguém que tenha alcançado um objetivo sem ter errado inúmeras vezes. Abra sua boca, pelo amor de Deus. O locatário tem legitimidade para ajuizar como autor uma ação de repetição de indébito, visando a restituição do IPTU pago indevidamente, sim ou não? Não. Não por quê? Porque o locatário não é contribuinte de IPTU. O contribuinte, pelo amor de Deus, é o proprietário, o titular do domínio útil e o possuidor, com expectativa em virar o quê? Proprietário. Ele não. O locatário não tem legitimidade para ser autor de uma ação de repetição de indébito e nem para solicitar compensação de débitos de IPTU do imóvel do qual ele aluga. Por quê? Porque ele não é proprietário. Ponto. Súmula 614 do STJ. Cadê minha caneta? Súmula 614 do STJ, que ainda não caiu no exame de ordem. Ainda. Eu adoro essa palavra ainda. Eu ainda não fiz, mas vou fazer. Eu ainda não, mas vai fazer. Eu ainda não passei no exame de ordem, mas vou passar. Ai, professora, mas é tanta matéria. Para de focar a longo prazo. Eu já falei que você tem que aprender a comemorar as pequenas vitórias. Hoje eu estudei, tem que ser igual ao alcoólatra. Hoje mais um dia sem beber. Amanhã, hoje mais um dia sem beber. Amanhã, hoje mais um dia sem beber. O estudante tem que ser do mesmo jeito. Hoje eu estudei 1 hora. Amanhã, hoje eu consegui estudar mais 1 hora. Depois de amanhã, hoje eu consegui fazer 10 questões. Depois de amanhã, hoje eu fiz 5 questões. Amanhã, hoje é feriado e eu consegui assistir 1 hora de aula. Aprenda a comemorar as pequenas vitórias. Pequenas vitórias geram uma grande vitória e tiram um peso das suas costas. Viva um dia de cada vez. Vai dar certo. Súmula 614 vai cair na sua prova. Prova. Vou botar mais 2 súmulas novas que ainda não caíram na primeira fase do exame de ordem. Tô avisando, quem avisa, amigo vê se me leva a sério, porque no polo da relação ambos têm que ser levados a sério, ok, pessoal? Esse tópico aqui tem uma pergunta muito interessante aqui do Fernando. O locatário entra como preliminar de mérito na peça, porque ele não tem legitimidade para figurar no polo ativo como autor da repetição. E ter ou não legitimidade, as condições da ação, né? Possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir, legitimidade de parte, as 3 condições da ação, entram como preliminar de mérito, entram no tópico 8 da nossa peça em tributário, para dizer que o locatário não tem legitimidade para ser autor de uma ação de repetição de indébito. Daria uma linda peça, uma linda peça. Eu vejo a peça na minha cabeça. Tudo bem, pessoal? Próximo. Vou colocar aqui uma súmula que também não caiu em prova ainda. Ainda não caiu na prova. Nós temos o artigo 6º, inciso 14 e inciso 21 da Lei 7.713 de 88, que nasce do artigo 153, inciso 3º da Constituição, que vai falar do nosso queridíssimo imposto de renda. Que conversinha besta, professora! Queridíssimo imposto de renda, tenho ódio dele.
é um querido sim, é um queridinho, queridinho, porque você vai ter que estudar, pense que ele é um querido. E você prefere ser isento de imposto de renda ou pagar 27,5%? Tá ficando doido? A ideia é pagar 27,5% de imposto de renda, porque é sinal que você está ganhando muito dinheiro. Se você é isento de imposto de renda, significa dizer que você não está pagando, meu filho. A ideia é que você receba um boleto de anuidade da OAB ou não receba um boleto de anuidade. Reze todos os dias: Senhor, por favor, mande um boleto de anuidade da OAB para a minha casa, porque se eu receber um boleto de anuidade, é sinal que eu passei no exame de ordem. Senhor, tudo que eu quero agora é um boleto de anuidade. Isso não faz sentido nenhum. Reze para você receber um boleto de anuidade, porque é sinal que você foi aprovado no exame de ordem. Quando você passar, se você postar lá no Instagram: ai, que droga, chegou o boleto de anuidade, eu vou lá no seu story comentar como é que é. Tudo que você queria era passar no exame de ordem e tá reclamando do boleto. Todo bônus vem um ônus para você. Reze para receber o boleto, que uma vez aprovado no exame de ordem, para sempre aprovado no exame de ordem. Amém. Mas nós temos o artigo 6º, inciso 14 e inciso 21 da Lei 7.713 de 88. O artigo 6º dessa lei traz as causas de isenção de imposto de renda de pessoa física, situações em que a pessoa física não vai pagar imposto de renda. No inciso 14, ele fala dos aposentados nos proventos de aposentadoria. No inciso 21, ele fala dos pensionistas nos proventos de pensão. Segura isso, vou começar a desenhar. Então, o inciso 14... ele fala do aposentado nos proventos de aposentadoria. E no inciso 21 ele fala do pensionista nos proventos de pensão. Mas tem que ser requisitos cumulativos, ok? Requisitos cumulativos. Olha só. Então, você tem que ser aposentado e ter uma das doenças listadas no rol. Você tem que ser pensionista e ter uma das doenças listadas no rol, ok, pessoal? Certo até aqui? Então, olha só. Não é um requisito sozinho, é aposentado com uma das doenças, pensionista com uma das doenças. Não adianta ser só aposentado. Você tem que ser aposentado e ter, por exemplo, cardiopatia grave, doença no coração, neoplasia maligna, câncer, AIDS, mal de Parkinson, Alzheimer, cegueira. Você tem que ser aposentado e ter uma das doenças listadas no rol. E este rol para prova é um rol taxativo. Na prova, advogando, a gente consegue dar uma estendida, tá? Na prova, e nós estamos falando de prova, não seja um aluno desobediente, esse rol é taxativo porque as isenções como causa de exclusão do crédito 111 do CTN são interpretados literalmente no texto seco, frio e morto da legislação. Então o rol é taxativo, interpretação literal das isenções. Então, aposentado com uma das doenças, pensionista com uma das doenças. Pense comigo, a ideia é que o aposentado tenha essa isenção ou não tenha? Não tenha. A ideia é que ele não tenha essa isenção, porque se ele tem essa isenção, ele é um aposentado que está doente. A ideia é que ele não tenha essa isenção, pague 27,5% de imposto de renda, mas se o aposentado tiver uma cardiopatia grave, ele vai ter o benefício da isenção, porque com o dinheiro que ele pagaria de imposto de renda, ele pode custear um tratamento, ele pode custear um exame, ele pode comprar medicação para melhorar a situação de vida dele. É o objetivo da isenção. E aí foram editadas sobre o tema 2 súmulas, que quando saiu, eu nem acreditei, achei que fosse pegadinha. Não acreditei. Primeira súmula, no passado que não existe mais, um aposentado, para ter direito a essa isenção, ele precisava necessariamente se submeter a um laudo médico oficial, leia-se, uma perícia do INSS. Uma perícia do INSS, por um acaso, no Brasil é algo ágil e célere? Claro que não. Você chegava lá na perícia do INSS,
vim fazer a perícia. Ih, volte daqui a um ano, nós estamos em greve. Aí você voltava. Ah, volte daqui a um ano, o sistema caiu. Aí você voltava. Ih, volte sei lá quando, estamos em pandemia. Pandemia a nível mundial. E o camarada não conseguia se submeter à perícia, não tinha conseguido o direito de isenção, porque ele não tem direito ou porque a máquina não funciona. Porque a máquina não funciona. A máquina é travada e burocrática. E aí os advogados já ajuizavam ações com laudos médicos particulares, pedindo ao judiciário que fizesse o reconhecimento da isenção. E passou, nem acredito, súmula 598 do STJ. A súmula 598 do STJ, que já caiu na segunda fase, vai cair na primeira, fala que o reconhecimento dessa isenção hoje pode ser baseado em laudo médico particular e não tão somente em laudo médico oficial. Leia-se uma perícia do INSS. Pode ser baseado em laudo médico particular e o juiz reconhece o seu direito à isenção. E a outra é a súmula linda, 627 do STJ. Eu acho ela lindinha, 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 lindinha. Olha só. Você agora é um aposentado que tem câncer, neoplasia maligna. E aí você está isento de imposto de renda. Ponto. Você faz todo o tratamento e está aparentemente curado do câncer, ok? Você está só em período de recidiva, aparentemente curado. E aí, quando você estava aparentemente curado, o que a Receita Federal fazia? Tirava o benefício. Quando você estava aparentemente curado após o tratamento, a Receita Federal simplesmente, preguiça, tirava o benefício. O STJ falou, nananina não, nananina não. Mesmo que o aposentado esteja aparentemente curado ou em período de recidiva, ele continua com o benefício da manutenção da isenção de imposto de renda. Mesmo que aparentemente curado, ele vai continuar com o direito de isenção de imposto de renda. Por quê? Porque uma pessoa que teve câncer precisa desse dinheiro para viajar pela melhor idade ou para custear tratamento para o resto da vida, acompanhamento para o resto da vida, remédios para o resto da vida, exames para o resto da vida, não é para ficar viajando pela melhor idade, não. Então, mesmo que a pessoa, e a ideia é que a pessoa cure, esteja aparentemente curado, ela vai continuar com direito à isenção do imposto de renda, permanece o benefício da isenção do imposto de renda, súmula 627 do STJ, com absoluta certeza vai cair na sua prova. Essas duas súmulas já caíram no exame de ordem, caiu no exame de ordem do 30º exame de ordem. 6 de dezembro do ano passado nós tivemos a segunda fase do 31º e vai cair agora na primeira fase, tô avisando. Esse evento de foco de súmula, vocês não têm noção da importância que ele existe, tanto para a prova da primeira fase como para a prova da segunda fase. Leia-se, todas as disciplinas, a FGV ama posicionamento simulado, porque ela cria uma questão em que não há margem para debater, não há margem para recurso. Ela vai falar para você, leia a súmula, leia a súmula, leia a súmula. Então eu estou avisando para você, dever de casa, leia o código, leia a súmula. Se você quiser estudar tributário, isso é uma falta de vergonha, hein? Se você quiser estudar tributário, leia do artigo 145 ao artigo 160 da Constituição. Não é possível que você não possa ler do artigo 145 ao 160 da Constituição, pelo amor de Deus. O Código Civil tem mais de 2.000 artigos. O CPC tem mais de 1.000 artigos. Penal... Oh, meu Deus, eu tenho 16 artigos dentro do Sistema Tributário Nacional. Não é possível que você não possa ler do 145 ao 160 da Constituição. Pelo amor do Senhor, você tem neste momento 70% da prova em direito tributário. Depois, você faz a leitura do CTN. Nós vamos começar, inclusive, o nosso evento do estudo do Código Tributário Nacional, artigo por artigo. E vocês vão perceber que vários artigos dentro do CTN não foram nem recepcionados. Eu vou mandar vocês riscarem. Tem uma parte na metade do CTN que a gente pula, porque não tem mais aplicabilidade, não foi recepcionado, ok? Hoje à tarde
nós não teremos aulas, mas já quero avisar que amanhã, quinta-feira, amanhã, quinta-feira e sexta-feira, amanhã é quinta, né? Amanhã, quinta-feira e sexta-feira, às 14 horas, nós vamos dar continuidade ao estudo do Sistema Tributário Nacional. Amanhã nós fechamos o Sistema Tributário Nacional. Amanhã a gente fecha o Sistema Tributário Nacional, porque para quem vem acompanhando o projeto, só falta os impostos municipais no 156 e repartição de receitas tributárias, tá? Amanhã a gente fecha o Sistema Tributário Nacional e na sexta-feira nós já vamos dar início ao estudo do Código Tributário Nacional, artigo por artigo. Tudo bem, pessoal? Artigo por artigo. Sim, leia, estude, converse com a súmula, vai dar tudo certo. Vou deixar aqui meu Instagram para que vocês possam acompanhar a agenda de gravações. Maria Cristina com H para dificultar a escrita. Maria Cristina Barreiros, ok? Amanhã, então, nós temos um encontro marcado às 14 horas para fechar o Sistema Tributário Nacional e sexta-feira às 14 horas, porque de manhã eu vou estar gravando pós-graduação, sexta às 14 para começar o nosso querido e lindo Código Tributário Nacional, artigo por artigo. E se não for por bem, vai por repetição, 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 repete, 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 repete. Você é capaz de aprender qualquer matéria, desde que você enfie dentro da sua cabeça que é necessário que repete, 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 habitualidade e constância, hoje e sempre é o que gera aprendizado na matéria. Pessoal, tudo na vida é o cuidado diário. Cuidado diário no estudo é um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho todo dia e a matéria vai entrar na sua cabeça. Se você não acreditasse na sua total capacidade para ser aprovado no exame de ordem, eu dou minha cara a tapa que você no feriado estaria fazendo qualquer coisa, menos assistindo eu falar igual uma maritaca a 1h da manhã nas vésperas do almoço. Você só está aqui agora porque você tem certeza lá no fundo do seu coração, nem que seja lá no fundo, da sua total capacidade. Vai dar certo. Lembre, a aprovação é feito de constância. Hoje e sempre você será aprovado. Um beijo, até amanhã às 14 horas. Beijos!